Olá, hoje vamos falar um pouco aqui no canal nosso no YouTube sobre o que a gente pode esperar do futuro. Evidentemente que a preocupação com o futuro é muito relevante para quem está educando crianças e adolescentes, mas também muito relevante para todos nós que ainda possamos ter ou podemos ter ainda algumas décadas de vida, uns mais, outros menos, mas o futuro, na verdade, a gente não sabe exatamente quando é que vai acontecer, porque tudo acontece hoje muito rapidamente no mundo, né? Eu acho que algumas coisas a gente tem que tentar antever, porque historicamente os homens sempre esperam primeiro acontecer os fatos para depois ver as suas consequências. Assim foi com o aparecimento dos celulares, o aparecimento da pílula anticoncepcional, da televisão. Primeiro as pessoas acharam tudo muito interessante, depois é que viram exatamente quais eram as suas consequências. O momento atual é um momento que dá para antever algumas coisas em relação ao futuro. Uma dessas coisas que dá para antever é um óbvio crescimento do individualismo. O individualismo não é egoísmo, o individualismo é naturalmente um jeito do indivíduo ser e finalmente conseguir se colocar como uma pessoa inteira e não como uma metade, um pedaço de um todo. Existem enormes vantagens no individualismo, porque leva a um avanço moral, justamente a esse da pessoa não poder ser egoísta, porque o egoísta sempre quer se grudar em pessoas para levar vantagem. Existe uma vantagem grande no individualismo, que é aprender a lidar melhor com a solidão, aprender a se tornar mais ou menos autossuficiente emocionalmente, e existe principalmente uma competência maior para ficar sozinho, o que permite uma escolha mais adequada de parceiro sentimental. Em geral, escolhe melhor parceiro sentimental quem não está morrendo de pressa, quem tem condições de ficar sozinho e, portanto, ser bem rigoroso na escolha. O individualismo, naturalmente, tem um lado negativo, que é a diminuição da solidariedade. A solidariedade é um sentimento que a gente tem justamente quando é parte de um grupo, quando é parte de um núcleo, de um clã, de uma família, de uma comunidade. Então a gente se sente mais integrado, mais parte, e aí contribui para ajudar algumas pessoas ou alguns membros dentro da família. É o que acontecia no passado, por exemplo, nas famílias, quando as pessoas jovens eram beneficiadas pela proteção e criação dos pais e das pessoas mais velhas, mas depois retribuíam para os seus pais em cuidados e atenções, coisa que cada vez menos a gente vê acontecer. Então a gente vê acontecer uma diminuição dessas atitudes solidárias dentro da família, de pessoas doentes que precisam de ajuda, etc., todo mundo meio encostando o corpo. Quer dizer, há uma tendência a um individualismo que nesse aspecto da solidariedade é negativo e é ruim. Também existe como previsão um crescimento da independência, não só porque as pessoas, por razões de trabalho, têm que viajar muito mais, ficar mais tempo independente sozinho, como o próprio estilo de vida, mesmo nos casais, é um estilo de vida em que existe vamos dizer, uma vida a dois, uma parte do jogo de dupla, mas existe uma necessidade de cada um buscar ganhar o seu dinheiro, existe uma necessidade das pessoas tentarem resolver os seus problemas pessoais mais sozinhos, os próprios homens aprenderem a lidar melhor com as questões práticas da vida, aprender a cozinhar, cuidar da sua roupa, enfim, uma tendência maior à independência, tanto de homens quanto de mulheres, e uma postura mais autossuficiente, que também eu acho uma coisa que tende que as coisas tendem nessa direção, e não adianta a gente criticar ou não gostar. Esta é a tendência que vem junto com o individualismo também, uma independência maior. Acho que crescerá também a diversidade. Vai ter muitos tipos de pessoas, vai ter gente séria, vai ter gente mais safada, vai ter gente heterossexual, homossexual, bissexual, vai ter gente trabalhadora, vai ter gente folgada, vai ter gente mais vivendo muito singelamente, uma coisa que durante um tempo aí se chamou de simplicidade voluntária. As pessoas buscaram uma vida mais simples e mais barata possível, justamente para ter mais tempo livre para se dedicar aos seus interesses, seus hobbies, uma vida mais diletante, portanto, do que de trabalho. Vai ter de tudo, vai ter gente
apaixonada por trabalhar, por crescer, por querer ficar cada vez mais importante ou poderoso ou rico. E vai ter uma diversidade muito grande que vai exigir um crescente respeito das pessoas umas pelas outras. Quer dizer, o respeito tem que ser proporcional à diversidade. No mundo de antigamente, todo mundo vivia muito parecido, hoje as pessoas vivem de um jeito cada vez mais peculiar, e essa peculiaridade vai crescer, e o respeito pelas diferenças, pelo modo de ser de cada um, pelo jeito de viver a vida de cada um, vai ter que crescer junto também, não é? Vai crescer também, na minha opinião, uma tendência das pessoas a trabalharem menos, porque não vai ter emprego para todo mundo, então vai ter uma tendência a um tempo livre maior, vai crescer o tempo livre, e as pessoas vão ter que aprender a lidar melhor com o tempo livre, vão ter que aprender a viver com menos dinheiro, porque a divisão, vamos dizer assim, do bolo da riqueza provavelmente tenderá a ser cada vez mais próxima de uma divisão que vai tentar contemplar a todo mundo, e, portanto, menos horas de trabalho, menos dinheiro para todos, e todo mundo vai ter que aprender também a se entreter com divertimentos e ocupações menos exigentes de gastos materiais, ou seja, esporte, cultura, que são os prazeres mais agradáveis e mais baratos que existem no mundo, né? Também acho que vai haver mudança na questão do erotismo e do romance, do amor. O erotismo, com essa coisa da internet, com essa fartura de material, né, que a indústria pornográfica bota em circulação, vai perdendo um pouco do glamour, um pouco do charme, porque vai se transformando numa coisa tão corriqueira, tão coloquial, tão presente no dia a dia, que de alguma maneira perde um pouco do entusiasmo. No passado, um homem conseguir ver o joelho de uma mulher podia ser uma coisa super excitante. Hoje não há nada mais que seja secreto, não há nada mais que seja excitante. Então há uma tendência para diminuir a importância do erotismo, na minha opinião, e um aumento da importância das relações de qualidade, das relações de natureza sentimental. Então vamos assistir provavelmente uma diminuição da importância do erótico, um aumento da importância do romântico, coisa que talvez também vai ajudar as pessoas a viverem mais felizes, vivendo mais felizes, vão ter menos dificuldades em assumir uma vida mais singela, menos consumista, e também em assumir uma vida mais respeitosa com o jeito de ser de cada um. Muito bem, essas são as considerações de hoje para essa participação no nosso canal do YouTube. Se inscreva, acompanhe, se curtir, recomende para os amigos. Até a próxima.